Olá, meu nome é Gonçalo, diria que eu sou pesquisador de quadrinhos, né? Formado em jornalismo, mas eu pesquiso, escrevo livros sobre quadrinhos e é um prazer estar aqui com vocês. Um quadrinho pra rir. Quadrinho para rir, tudo que a Angeli fez. Por quê? Porque a Angeli tem um humor na veia, né? A Angeli, ele é um cara que tem uma sensibilidade absurda para fazer o humor mais simples e engraçado possível. Ao mesmo tempo que é atual, ele consegue perceber o ridículo de tudo. Angeli, ele nunca está fazendo apologia a nada, tem sempre uma ironia ali por trás, tem sempre algo que quando ele fala de Rebordosa ou do punk Bob Cuspe ou do 68, nunca é o que parece, né? Tem sempre ali uma criticazinha, assim, um desdém. E ele consegue fazer isso com enorme sutileza, que ele confunde nesse sentido, né? Ele não pode ser considerado um cara que é contra a esquerda nem contra a direita, mas ele é contra a direita e é um pouquinho crítico em relação à esquerda, digamos assim. Então, essa coisa do comportamento, do momento, eu acho que ele consegue enxergar antes de todo mundo. Próxima pergunta é um quadrinho pra chorar. Um quadrinho para chorar, eu acho que eu escolheria um quadrinho para chorar, eu escolheria um episódio de Ken Parker chamado Ada, que é uma história absolutamente genial sobre uma escrava negra, em que o protagonista da história, Ken Parker, ele só aparece cruzando com ela no meio da rua no fim da história. Então aquilo é muito emocionante, você dar voz a um personagem do século XIX, uma escrava, mostrar os dramas dela, ela chora o tempo todo. Eu acho que aquele ali é o quadrinho, talvez um dos quadrinhos mais tocantes que eu já vi até hoje, né? Uma reflexão sobre uma mulher escrava totalmente perdida num mundo sem lei, violência, aquela desvantagem de ser uma mulher frágil, negra e que praticamente não existe para a sociedade, né? Então, o autor dá voz a um personagem assim. Essa história me marcou muito. Gonçalo, se tu tivesse que escolher só um quadrinho nacional, qual seria? Quadrinho nacional. Você sabe que não dá para contar nos dedos os grandes personagens brasileiros, né? Mas eu escolheria a Insustentável Leveza do Ser, de Laerte. Porque é uma grande sacada gráfica sobre a nossa fragilidade humana, digamos assim, né? A história de um garoto que completa 18 anos, ele descobre que tudo em volta dele é falso. A irmã é uma atriz contratada, a mãe não é a mãe, é o leiteiro, o pai não é o pai, e de repente o mundo cai sobre ele, né? E a história termina ele se chocando com a parede e alguém grita para ele: não se esqueça, o mundo é falso. Então, eu acho que a história em quadrinhos perfeita feita no Brasil é A Insustentável Leveza do Ser, de Laerte, que saiu na revista O Circo. Um quadrinho pra quem não lê quadrinhos. Você acha que existe? Existe, eu diria, Um Contrato com Deus, de Will Eisner. É um bom começo. Para quem é mais metido a intelectual, tem mais esnobismo intelectual e acha que quadrinho não pode atingir um nível de excelência literária até superar grandes obras da literatura, eu recomendo Um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. Spawn. Por quê? Spawn é um lixo camuflado, maquiado, é uma pretensão absurda de tentar ser algo perto de Frank Miller, que Mark Farlane nunca conseguiu chegar. Eu não consigo me impressionar com aquilo. Um quadrinho que mudou sua vida. Eu diria... Eu vou falar o que todo mundo fala. Cavaleiro das Trevas. Ali me fez pensar, me fez ver que o quadrinho pode ser alguma coisa muito além do que preconceituosamente se diz, né? O quadrinho é a arte mais
mais subestimada, mais desdenhada que existe. Um outro quadrinho que, assim, que me causou um enorme impacto foi Robert Crumb. Pela irreverência, pela forma de você contestar tudo à sua volta, o sistema. É uma coisa que foi ousada demais para a época e até hoje continua valendo. Agora, ele, como pessoa, é uma das criaturas mais desprezíveis que eu já tive o desprazer de encontrar na vida. Não, ele teve aquele evento lá na Livraria da Vila, ele exigiu 5 seguranças para manter as pessoas longe dele, ele estabeleceu um número limitadíssimo de entrevistas, e sendo que um gênio andava ao lado dele completamente anônimo, né, que era Gilbert Shelton, que é autor dos Fake Brothers, que é uma obra-prima do quadrinho americano, da contracultura de modo geral, né. Eu não me conformava em ver aquilo. Shelton ao lado de Crumb. Eu não sei quem é melhor ali, viu? Um quadrinista, claro, pode ser homem ou mulher, que você considera o grande. O grande quadrinista para mim é o Will Eisner. Por quê? Porque o Will Eisner, ele estabeleceu um novo passo evolutivo na história, na evolução dos quadrinhos. Os quadrinhos, eles ficaram muito engessados nos 40 primeiros anos, 35, 40 anos, como um gênero de humor para jornal. Em seguida, você começa a ter os primeiros heróis, que vêm com a adaptação literária que Hal Foster fez de Tarzan em 29. Depois disso, você tem Buck Rogers, você tem Flash Gordon, você tem os primeiros heróis fantasiados, né? Fantasma, o primeiro. Você tem aquela coisa da super força que surge com Popeye e não com Super-Homem, né? A super força nos quadrinhos, eu acredito que Popeye deveria ser o primeiro super-herói. Mas o primeiro super-herói acabado, com fantasia e tudo, é Super-Homem. E aí Eisner vem e ele tira o quadrinho da bidimensionalidade, né? Os quadrinhos eram como palco de teatro. Você olhava, você estava assistindo uma peça. O plano era aquele enquadramento único num quadro. Se você visualizar um palco de teatro, você está vendo uma história em quadrinhos. E o Eisner não, ele dá a tridimensionalidade, né? Ele muda os ângulos, ele coloca uma câmera para circular em volta do personagem, dos cenários, e ele cria aquela coisa de usar muito as onomatopeias, a trabalhar com os títulos, e também eu diria para você que ele é o pai do quadrinho inteligente. O que é o quadrinho inteligente? O quadrinho inteligente ele surge depois da guerra, é um quadrinho que nasce da necessidade de você renovar o mercado. Você primeiro tinha os quadrinhos de humor, que continua até hoje nos jornais. Você tem os personagens de aventura e os heróis que lutaram na Segunda Guerra Mundial, mas tudo nunca foi além do entretenimento, da diversão, do prazer de ler aquela história, como um folhetim, uma novela qualquer, que tem seu valor, claro, mas os quadrinhos de Will Eisner, eles surgem com um aspecto de reflexão. Os quadrinhos inteligentes que vêm com Walter Kelly, com Schultz, com Snoopy, com aquele Walter Kelly que fez aquela série de bichinhos inteligentes. Esses quadrinhos eles levam o leitor a refletir. É engraçado? Mas você pensa um pouco, né? Você reflete. O que ele quer dizer com isso? Tem uma história de Spirit, que é um senhor, um cara que não dá certo na vida, ele está tentando levar a declaração do imposto de renda dele, que está no horário que está acabando, de repente ele acaba morrendo no meio do caminho, o vento leva a declaração dele e acaba caindo nos pés de Spirit. Então isso é um misto de humanismo com poesia pura, refinada, que os quadrinhos nunca tinham feito aquilo. Ao invés de você divertir, de você estimular as sensações, de você vibrar pelo herói, você se comovia com personagens secundários, terciários. Foi isso que o Will Eisner fez, né? Quer dizer, ele atacou em várias frentes. Ele falou assim, olha, a gente pode fazer quadrinho tridimensional, a gente pode explorar mais as onomatopeias, a gente pode fazer angulações interessantes,
a gente pode tratar de personagens secundários, terciários, quaternários, e a gente pode fazer tudo isso com diversão, para jornal de domingo e tal. E fazer o leitor pensar. Então Eisner, ele é o grande nome dos quadrinhos para mim em todos os tempos. Porque ele mantém esse mesmo nível de produção e de renovação. Você tem grandes mestres, grandes artistas como Frank Miller e Alan Moore, mas você consegue identificar os dois com 2 ou 3 grandes obras. E eles não conseguiram dar continuidade nesse nível, né? A gente pega o exemplo mais claro, que é o de Frank Miller, né? Que eu acho que ele subiu muito para a cabeça, ele resolveu que ele podia ser um grande diretor de cinema, ele resolveu priorizar o cinema e acabou voltando para os quadrinhos, mas ele não consegue se superar. E o Will Eisner, ele esgotou uma linguagem, um formato e criou outro, que a gente está falando da graphic novel, né? Então é um cara que vai ser sempre uma referência, único. Maravilha. Agora, para encerrar, uma indicação de quadrinho livre. Qualquer quadrinho que você queira indicar. Quadrinho livre, eu insisto. Leiam Ken Parker. Leiam, porque é único aquilo ali também, é uma exceção, é um subgênero, faroeste, mas você pode fazer joias com qualquer coisa, né? Você pode fazer Tem um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, que é o filósofo do luxo, do chique, né? E ele fala assim, você não precisa... Se você for comprar uma coisa e ela for muito cara, ela tem que ter custado caro para ser produzida. Ela não deve ser pago cara só pela aparência ou pela marca, pelo nome. E o luxo, você não precisa pagar caro para ter um luxo, para ter um prazer. Então, luxo é Ken Parker. Se você quer ter um luxo no mundo dos quadrinhos, vai atrás, leia as histórias, desde a primeira, que você vai falar, isso existe? Olha, e eu queria sugerir também que leiam os livros e os quadrinhos da editora Noir, tá? Noir. www.editoranoir.com.br, tudo com frete grátis. É uma microeditora que está tentando apostar principalmente em livros teóricos de quadrinhos. E a gente já lançou as biografias de Steve Ditko, de Jack Kirby, já lançamos Salinas, José Luiz Salinas, que é um grande artista dos quadrinhos argentinos. Lançamos Milo Manara e o Baú de Gibis, né, de Marcos Ramone, do Universo HQ. Tá vindo outro livro de Ramone por aí. E é isso, tem quadrinhos de Sama, né, que é um grande artista brasileiro que vive em Portugal e que precisa ser descoberto. Valeu.